Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 127, aliás, Salmo 27. Esse é o texto base para o que a gente vai falar hoje. Salmos 127, nós vamos estar lendo, aliás, Salmos 27, vamos estar lendo o versículo 4 apenas. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Vamos ler novamente? Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Amém? Um texto muito conhecido nosso, um texto que a gente tem músicas conhecidas que são embasadas também nesse texto. E esse é o texto para falarmos hoje, então, sobre a coisa mais importante. A gente está numa série de mensagens sobre presença manifesta. A gente já falou sobre a presença na vida e no período do profeta Samuel. A gente já falou semana passada sobre a presença manifesta na vida de Moisés, na libertação do povo do Egito. E praticamente em toda a Bíblia, o tema central é a presença de Deus. É um Deus que deseja se manifestar, é um Deus que deseja estar com o seu povo, um Deus que deseja estar conosco. A gente já está na terceira semana da série e eu estou já pensando que tem vários textos que eu gostaria de falar sobre a presença de Deus e não vai dar para falar, porque a gente vai encerrar a série. A gente não vai falar, por exemplo, sobre a presença de Deus na vida de Gideão, Juízes 6 e 7. A gente tem Isaías 6 também, um texto muito profundo sobre a presença de Deus, e dessa vez a gente não vai falar, mas eu já decidi algo no meu coração. Eu decidi que todo ano nós vamos ter temporadas diferentes dessa mesma série Presença Manifesta. Pelo menos uma vez por ano você vai ver sendo lançada a série Presença Manifesta, onde nós vamos falar sobre toda a Bíblia, essa manifestação, esse Deus que é presente, que é vivo e que deseja estar conosco. Amém? Quantos aqui concordam da gente fazer isso? Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre essa presença a partir do coração de Davi. Esse Salmos aqui, ele foi escrito por Davi. Davi era um homem que ele amava a presença de Deus, ele amava a adoração, um rei chamado segundo o coração de Deus. E quando a gente vai ler em 2 Samuel, a gente vai ver que Davi, quando ele é coroado, quando ele assume realmente a posição e ele é reconhecido como rei para todo Israel, a gente vê que uma das atitudes que ele tem é o quê? É trazer a arca da aliança de volta, é trazer a presença de Deus, mostrando que o Senhor, na verdade, era quem governava. Então, Davi foi alguém que viveu esse amor, esse anelar a presença de Deus. E a gente vê isso também se expressando nesse texto. A gente vê Davi, então, expondo aquilo que está no seu coração a respeito do Senhor, da presença de Deus. E Davi, ele trata a presença de Deus na vida dele
como a coisa mais importante. E quando a gente fala sobre ser a coisa mais importante, a gente fala porque na perspectiva de Deus é a coisa mais importante. Se nós, quando lemos a Bíblia, olhamos para toda ela, de Gênesis a Apocalipse, e vemos todo o tempo Deus, Ele querendo estar conosco, Deus querendo revelar a presença dEle, de várias formas no Antigo Testamento, Deus encarnando em Jesus, a presença de Deus em nós através do Teu Espírito Santo. Isso mostra que não era apenas importante para Davi, mas era importante para o nosso Deus e é importante. A presença manifesta, Deus ser alguém presente que se manifesta, é importante para Ele. Na Bíblia e nas nossas vidas também como igreja, como está escrito em Efésios, nós somos o quê? Nós somos a morada do Espírito. Então, para Deus é importante o assunto, a reflexão acerca de um Deus que é presente em nosso meio. Agora, uma coisa é nós entendermos que a presença de Deus é importante. Uma outra coisa é vivermos tratarmos a presença de Deus como a coisa mais importante em nossas vidas. E hoje, o Espírito Santo ele quer nos levar para esse lugar. O Senhor espera de nós essa postura. E eu queria já começar te levando a refletir em que lugar, em que grau de importância a presença de Deus está na sua vida. Porque Davi ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor. Talvez você já viu aqueles desenhos que a pessoa raspa lá a lâmpada mágica e vem o gênio, e aí a pessoa pode pedir 3 pedidos. E aí a pessoa pede dinheiro, não sei o quê, tem várias formas de expressar aí esse desenho. Mas aqui, Davi ele está indo diante do Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo: olha, eu peço uma coisa apenas. Eu só quero uma coisa. De um Deus que poderia fazer tantas coisas, Davi está dizendo: olha, eu quero uma coisa. Isso revela que Davi tinha uma prioridade. Ele tinha algo que estava em primeiro lugar em sua vida. Mas Davi também trata a presença de Deus não apenas como prioridade, mas com exclusividade. Se eu tiver a presença de Deus, eu não preciso das outras coisas. Se Deus me der a oportunidade de habitar em sua casa, de habitar com Ele, eu não preciso pedir outra coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa habitar em tua casa todos os dias. Esse é o coração que Davi expressa para nós. E quando nós falamos sobre tratar, então, sobre tratar a presença como a coisa mais importante, nós vemos algumas palavras que expressam para nós alguns verbos que nos ajudam a detectar, a pensar, a refletir, a comparar com as nossas vidas e entendermos se de fato a presença de Deus, o habitar com o Senhor, o se relacionar com Ele, tem sido algo mais importante em nossas vidas. E a primeira expressão aqui que Davi usa, vou ler toda a frase, é: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E outra versão está: e a procuro. Então esse anelar é uma busca intensa. É uma perseguição, é um buscar até encontrar. Então Davi está falando assim: olha, a presença de Deus é algo que eu não apenas peço ao Senhor, Senhor me deixa, mas é algo que eu continuo, que eu vou atrás, que eu estou procurando, eu estou buscando, eu empenho uma intensidade nisso. Então Davi expressa um coração exclusivo para estar com o Senhor, e essa exclusividade se revela, é aplicada com uma busca intensa, com uma fome pela presença de Deus. E quando a gente fala fome, é porque se tem uma coisa que a gente tem disposição de buscar, de procurar, de ir atrás,
é comida quando a gente está com fome. É ou não é? Se você está em casa, bateu aquela fome, não tem nada preparado, cara, você começa a abrir um monte de porta, você começa a procurar sacola, se tiver que ir no mercado, você vai, se tiver que sair meia-noite, procurar alguma coisa para comer, a gente vai atrás, por quê? Porque mexeu com o nosso corpo, é um sintoma, a fome dói, a fome nos impulsiona a querer muito aquela comida. Então nós, adultos, somos assim. Você imagina a criança quando está com fome. Bianca e Rafael que diga. Quando eles estão com fome, quando eles querem alguma coisa, é de, 10 em 10 segundos. Comida está pronta? Já posso comer? Papai já fez isso? Papai já me deu aquilo? Não sei o quê. É toda hora repetindo. Agora, tem uma coisa. Às vezes dá o horário de comer, às vezes dá aquele horário que eu sei que eles estão com fome. Quer ver uma coisa? Liga, sei lá, um desenho. Dá hora de comer, a gente está lá com a comida. Bianca, vem comer. Não, deixa eu só terminar isso aqui. Não, está fazendo algo divertido lá. Não, Bianca, está na hora, ó, tem que comer, você tem que ir para a escola. Não, pai, só mais 2 minutos. É ou não é? Se a gente é assim, talvez você já foi assim na sua casa. Está lá jogando FIFA, está lá sua mãe, ó, temos que sair. Você, não, só essa partidinha. Não dá para sair no meio. É ou não é assim? A fome está lá. A necessidade física está lá de comer. Mas por que é que nós não vamos em direção à comida naquela hora quando estamos ocupados ou quando tem algo mais importante? Quando tem alguma dopamina ali envolvida no negócio. Porque naquele momento nós não estamos o quê? Não estamos conscientes daquela fome. De forma que eu estou necessitado, eu estou mais fraco, mas porque aquela dopamina está me alimentando, eu ignoro aquilo que é mais importante, que é a comida, e eu tenho a disposição de ficar muito tempo ali, ocupado, distraído, mas eu não vou me alimentar. Nós somos assim. Você pode fazer uma experiência lá na sua casa. Faz assim, pega um dia todo, como se fosse um jejum, mas é o jejum contrário. Não é o jejum de comida, pode comer o que for, mas é o jejum de você ficar sem televisão, sem celular, sem internet, sem nenhum tipo de coisa, nenhum tipo de dopamina. Você vai ficar aquele dia enfrentando o ócio, aquele dia cara a cara com o tédio. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter coisa te distraindo, não vai ter coisa mexendo ali vamos dizer assim, ajudando você a lidar com a sua ansiedade das coisas. Você vai acordar cedo, você vai comer. Aí quando passar um tempinho, vai dar ali 10h30, 11 horas de noite, aliás, 11 horas mais ou menos da manhã, você vai lá, vai pegar um biscoitinho, eu falo assim, pô, já estou com fome de novo, né? Vou comer alguma coisinha aqui para enganar, que o almoço ainda vai vir só depois. Aí sabe o que você vai fazer depois? Você vai almoçar aquele pratão. Aí depois do almoço, né, tem aquele cafezinho também, né? Tomar um cafezinho ali e tal. Aí como já não tem nada para fazer, não pode celular, não pode TV, vou tirar uma sonequinha depois do almoço. Aí você vai acordar. Aí já chegou, já está na hora do café da tarde, né? Já tem que comer, tomar meu café, comer meu bolo. Aí depois, mais um tempo, puxa, deu ali 7, 8 horas, vou jantar. Vou comer. E depois da janta sempre tem aquela sobremesa, né? Porque eu tenho certeza, se a gente não está preocupado, não está em alguma atividade, não tem algo nos distraindo, o que vai acontecer? Nós vamos prestar mais atenção na nossa fome. Nós vamos estar mais atentos do que às nossas necessidades. Tá certo que tem gente que nem precisa disso para comer desse jeito, né? Tem gente que normalmente... Você é assim, João? João tem cara de que é assim, né?
8 refeições por dia, pode ter celular, pode ter TV. Tem gente que nem precisa disso para comer do jeito que eu estou falando. Mas é porque, gente, as nossas distrações e as dopaminas que nós temos é aquilo que está nos alimentando. E o motivo, muitas vezes, de não estarmos buscando a presença de Deus, não estarmos perseguindo, sabe, o motivo de muitas vezes parecer chato ir para o lugar da presença de Deus, ir para o lugar de oração, ir para o nosso secreto, é porque você pode amar uma lasanha, mas depois que você sai de um rodízio de, sei lá, qualquer coisa, de massa, de churrasco, ou seja, depois que você já está cheio de alguma coisa, talvez uma lasanha nem vai fazer diferença. Talvez seja de, não quero não. Mesmo que você goste muito do sabor. E o motivo de muitas vezes não estarmos buscando essa presença, não olharmos para essa presença como Davi olhava, uma coisa peço e a buscarei, é porque nós já estamos alimentados. É porque nós já estamos distraídos. É porque estamos enchendo as nossas vidas de tantas coisas para passar o momento e não estamos conscientes da nossa necessidade da presença de Deus. Estamos famintos, estamos mais fracos, talvez estejamos adoecidos até, mas porque tem algo prendendo a nossa atenção, porque tem algo entretendo as nossas vidas, não paramos e não tratamos com urgência a busca pela presença de Deus, que é aquilo que nos alimenta de verdade. O que nós temos que fazer? O que é que eu faço quando está lá a Bianca, botei um tempinho lá para assistir desenho e não quer comer? Eu vou lá e desligo. E aí quando eu desligo, o que acontece? Ela já vai lá direto para a mesa e já começa. Não, eu quero isso, eu quero farofa, eu quero com batata, eu quero... Porque agora, quando acabou aquele momento, e os desenhos de hoje em dia deixam quase que a criança em transe ali, né? De tanta coisa, tanta movimentação, aí agora ela percebe a necessidade que ela tem. Se nós queremos amar mais a presença de Deus, se nós queremos ter uma maior disposição para orarmos, a gente não adianta a gente criar expectativa que o nosso tempo na presença de Deus vai ser um tempo igual quando a gente está assistindo Netflix. Vai ser um momento ali onde vai acontecer um monte de coisa, vai ter fogos de artifício, vai ter um monte de ação. E o motivo de que parece entediante estar na presença de Deus é porque já estamos viciados demais. E o tempo na presença de Deus parece até algo muito monótono, muito chato. Mas é quando nós desligamos das nossas vidas aquilo que tem nos alimentado, quando nós desligamos as fontes de alimentação da nossa alma, que tem nos deixado satisfeitos demais para buscar ao Senhor, que desenvolvemos uma fome maior pela presença dEle, ou pelo menos uma consciência da fome que nós já temos, mas não estamos percebendo e não estamos buscando o alimento que Ele tem para as nossas vidas. Então, esse buscar de Davi nos ensina a desligarmos algumas coisas das nossas vidas, a nos desligarmos de fontes que nos enganam, que nos dão uma sensação de alimentados, nos dá uma sensação de que não precisamos desse alimento, mas que, na verdade, está nos enfraquecendo para que possamos buscar a presença de Deus, que é a coisa mais importante em nossas vidas. A segunda coisa que a gente vê aqui, o texto continua, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, se a primeira coisa é esse buscar, Davi agora revela um coração que deseja habitar. Não é um coração que deseja visitar. Não é um coração que deseja marcar uma agenda. É um coração que deseja morar com o Senhor. Um coração que deseja estar tão perto que
É uma vida que não sai desse ambiente, que não sai dessa manifestação, uma vida que está constantemente, dia e noite, conversando, recebendo da revelação do Senhor, se relacionando profundamente com Ele. É esse tipo de relacionamento que Davi, ele tem expectativa. E hoje, nós podemos viver isso. Hoje eu e você podemos viver isso, muito mais do que Davi. Davi, ele está falando isso, de alguma forma isso até aponta para aquilo que a gente falou no sábado passado. Davi, ele está num momento de guerra. Ele está falando isso no momento onde ele está guerreando com os inimigos, num momento onde ele não podia sair do campo de batalha e ir até o templo. Então ele está escrevendo isso como assim, cara, eu estou aqui longe, eu estou aqui na guerra, eu estou sendo difamado, inclusive, e eu não posso ir o quê? Ao templo do Senhor para adorá-lo, para estar com Ele. Da mesma forma que quando o povo estava sendo oprimido no Egito, e Deus liberta o povo para quê? Para que no deserto eles pudessem adorar. Então Davi, ele tinha uma dor de não poder estar na presença de Deus, porque ele vivia num momento onde a presença de Deus tinha pelo menos duas formas. Uma é essa que nós estamos falando nos dois últimos sábados, uma presença substancial de Deus numa geografia, num lugar, como Deus falando com Moisés na sarça, como a Arca da Aliança, mas também, ainda no Antigo Testamento, a presença de Deus era vista nas pessoas. O Espírito Santo agia também no Antigo Testamento e era uma forma da manifestação da presença de Deus, com uma diferença. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele possuía as pessoas. Então, se você ler ali Juízes, por exemplo, a história de Sansão, você vai ver o quê? Que o Espírito Santo possuía ele. Mas depois daquele momento do cumprimento do propósito, o que o Espírito Santo fazia? Ele saía das pessoas. O Espírito Santo agia, mas o Espírito Santo cumpria o propósito que ele tinha, ele usava a vida da pessoa e depois ele se retirava. Ou seja, não tinha uma presença permanente. Agora, a partir de Cristo, o véu é rasgado, o Espírito Santo, como diz em Efésios, passa a morar em nós, como selo da salvação. Então, para nós hoje, a presença de Deus nas nossas vidas, ela é algo real e permanente. O Espírito Santo mora em nós, nós temos um tipo de relação com Deus através do seu Espírito que pode ser intenso e pode ser constante, e não depende de um lugar, e não depende de uma agenda, e não depende de um sacerdote. Então Cristo, ele se entregou numa cruz para nos dar o quê? Acesso a Deus. É o Emanuel. Emanuel é o quê? É o Deus conosco. O sacrifício de Jesus na cruz foi para o quê? Nos religar com Deus. Era para nos religar da separação que o pecado fez. Então o propósito de Deus em Cristo também era o quê? A presença dele conosco, a presença dele em nós, a habitação de Deus. Agora a pergunta é, quando nós falamos sobre habitar, será que nós valorizamos aquilo que Cristo conquistou por nós? Será que nós valorizamos esse acesso que Deus nos deu a essa presença intensa, contínua, profunda, aonde nós não apenas habitamos com Ele, mas Ele habita em nós, e Ele quer tomar um lugar mais importante nas nossas vidas a cada dia? Pensa só, se eu tenho acesso a Deus todos os dias, mas eu só vou até Ele para passar tempo com Ele uma vez por semana, será que eu estou valorizando aquilo que Cristo conquistou?
se só consigo contemplar a presença de Jesus, buscá-lo e adorá-lo, quando eu estou dentro de um templo com várias pessoas sendo conduzido por um ministro de adoração, será que eu estou valorizando o acesso que eu tenho à presença de Deus, ao Espírito Santo? Sabe, se no meu dia a dia eu não ouço a voz do Espírito, eu não me comunico com Ele, será que eu de fato valorizo essa presença derramada do Espírito Santo em Pentecostes, conquistada também pela morte e ressurreição de Cristo na cruz? Porque talvez nós tenhamos acesso a Deus, mas talvez não estejamos passando por esse acesso. É como se a gente estivesse vivendo como lá no Antigo Testamento, precisando de um sacerdote, precisando de um lugar, precisando de uma data específica, para aí sim termos um encontro com a presença manifesta de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: se a sua vida, se o seu relacionamento com Deus tem andado assim, Jesus tem muito mais. O Senhor tem muito mais para nós. Ele não nos chamou para alguns encontros, Ele não nos chamou para sermos visitantes, Ele nos chamou para habitarmos. Como um filho que mora na casa do seu pai, é isso que nós somos. Habitar para estar com Ele. Jesus, que era um com o Senhor, Ele não perdia a oportunidade de se retirar de tudo que estava fazendo para estar com o seu Pai. Olha o que está escrito em Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, todo mundo dormindo, mas Jesus estava lá. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, e ali orava. Será que Jesus precisava disso? Cara, Jesus, o próprio Deus, aquele que é um com o Pai, Ele entendia, e Ele tinha um anseio de madrugada, a hora de dormir, Ele acordou. Ele podia pensar assim: não, vou acordar, vou só me ajoelhar aqui mesmo na cama. Não, mas Ele sai de casa, Ele sai da zona de conforto. Ele vai para um lugar secreto, onde não tinha ninguém. E Ele começa a orar. Sabe, nós precisamos mais do que Jesus. E eu sinto que às vezes nós que precisamos muito mais, buscamos menos. Talvez seja porque para Jesus não era uma necessidade, era um anseio, era um prazer, era um deleite estar na presença de Deus. E a gente precisa aprender isso. O texto continua dizendo: Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Sabe, todo mundo procurando. Um monte de gente para Jesus falar, uma multidão atrás dele. Jesus tinha 3 anos para cumprir a maior missão da história da humanidade. Em meio a tanta demanda, em meio a tantas pessoas, em meio a uma missão extraordinária a cumprir, mas ele tinha tempo para deixar todo mundo procurando e ir orar, ir para o secreto, para passar tempo com o seu Pai. E nós, às vezes, temos alguns desafios, temos uma semana mais corrida, temos uma fase de vida um pouco mais apertada, e conseguimos achar boas desculpas para pararmos de orar, para orarmos pouco, às vezes, não orarmos nada. É o trabalho novo, é o estudo novo, é o relacionamento novo, não, porque agora eu estou namorando. E tudo se torna uma desculpa para deixarmos aquilo que deveria ser a única coisa, a coisa mais importante das nossas vidas.
E Jesus, Ele quer nos dar novamente esse coração. Talvez algum dia da sua vida, a presença do Senhor foi a coisa mais importante. Talvez algum dia da sua vida, se te chamassem de madrugada para orar, você iria. Se te chamassem para subir um monte, você iria. Se te chamassem para fazer qualquer coisa, se envolvesse a presença de Deus, você iria. E Deus, Ele quer renovar o nosso coração para que possamos voltar a orar, a tratar o lugar da oração ou secreto como a coisa mais importante. E o texto continua dizendo, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. É o que a Gabi falou aqui. A gente, quando pensa sobre essa presença de Deus, sobre esse novo nível, sobre esse mergulhar, cara, a gente fica pensando, cara, como eu vou fazer para chegar nesse lugar? Como eu vou fazer para chegar nesse nível? Eu já pensei várias formas, o jeito de orar, o horário certo que tinha que orar. Eu lembro que quando eu comecei essa caminhada com Deus, deve ter alguma estratégia assim, que facilita, né? Eu pensava que era de madrugada, porque o povo estava todo dormindo, né? 3 horas, né? Pô, mas lá na Coreia o povo está orando mais do que aqui, eu acho. Esse que é o perigo, né? Deve ter gente mais acordada 3 horas da manhã do que... Ai. Mas, gente, a gente fica pensando, cara, o que a gente vai fazer? Tá bom, eu vou lá para o meu devocional, o que eu tenho que fazer para o Espírito Santo vir? O que eu tenho que falar? Qual que é a chave, a palavra que destrava o negócio, que abre os céus? Sabe o que Davi fazia? Davi ia para a presença de Deus para contemplar. Ele ia para quê? Ele ia para não ter uma outra coisa para ele olhar. Na presença de Deus, no lugar da habitação, eu só tenho o meu Senhor. Ou seja, eu vou para esse lugar para estar com Ele, para olhar para Ele. Contemplar é um olhar atento. Contemplar é um olhar de admiração. Contemplar é um olhar que você vê os detalhes. E quando nós contemplamos, é gerado em nós o desejo de imitar aquilo que nós estamos vendo. Você entende por que a estratégia da nossa geração envolve os nossos olhos? Envolve os olhares? Envolve a nossa visão. Os olhos são algo... A Bíblia trata os olhos como algo importante. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. Aqui é no sentido de alvo, o alvo dos nossos olhos, para aquilo que nós estamos olhando. Se eu tiro os olhos de Jesus, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso contemplar o Cristo, eu preciso consagrar os meus olhos. Sabe? Eu interpreto esse contemplar com um olhar de todo o coração, uma inclinação total dos olhos, constante, ao fixar o olhar em Cristo. Talvez você está em dúvida, cara, o que eu vou fazer no meu secreto? O que eu preciso fazer para ter uma experiência mais profunda, para amadurecer na presença de Deus? O que eu preciso falar? Talvez seja falar menos. Sabe, talvez é ir para a presença de Deus, sem pensar o que vai acontecer depois. O que eu vou conquistar se eu orar? O que eu vou conseguir orando que vai me ajudar depois quando eu sair daqui? Mas entender que o contemplar revela um coração que vai para a presença não como um meio para quando eu sair da presença, mas como a presença como ponto final, como o ponto mais importante, como um lugar que, se eu ficar todos os dias da minha vida, eu estou satisfeito. Esse era o coração de Davi, uma contemplação que, Senhor, o meu desejo é ficar aqui para sempre.
Não, mas tem batalhas para conquistar. Não, mas eu não quero, se eu puder ficar aqui, eu abro mão das batalhas. Não, mas tem cidades para conquistar. Não, mas eu quero ficar aqui todos os dias. Não, mas tem o seu nome para ficar conhecido. Tem um legado para você deixar. Não, Senhor, eu prefiro ficar na tua presença todos os dias, porque a presença não é um meio para todas as outras coisas que eu posso viver. A presença é um fim do meu coração. Os meus olhos estão fitos em Ti. Agora, Jesus condena quando o motivo da nossa busca, da nossa oração, envolve os outros olhares. Mateus 6, 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha aí os olhares. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, quem busca a presença de Deus para ser visto, o ser visto é a recompensa. É isso. Se eu buscou, alguém te viu, alguém que passou a te admirar por causa daquilo que você fez questão de aparecer, o quanto você é crente, o quanto você busca a presença, então, isso é a recompensa. A grande questão é que a recompensa que eu decido, a partir das minhas intenções, ela elimina a outra recompensa que vem do Senhor. Quando ele fala que essa é a sua recompensa, ele está falando assim, nenhuma outra recompensa você vai receber. A recompensa que Deus tem para você no secreto não vai chegar. Quando você buscou a presença dele e você tinha outros objetivos. Mas o texto ainda continua. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, recompensará. Quando orarem, não falem por falar como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Está vendo? É óbvio que aqui o texto não está falando assim, pastor, então eu não preciso nem orar, eu não preciso passar tempo com o Senhor, bastante tempo, não é o contrário daquilo que o texto está dizendo, sobre passar todos os dias da vida, que aponta para passar muito tempo, sobre permanecer. O que Jesus está condenando aqui não é o orar bastante. Jesus mesmo ensina a orar, a buscar, a bater, a insistir em oração. A questão aqui é a questão do método, que eu estava falando anteriormente. É como se fosse um serviço religioso. É, digamos assim, olha, eu quero um carro. E aí o que os gentios eles tinham na cabeça? Eles tinham na cabeça que a oração como um sacrifício, no sentido de repetição, poderia acumular um crédito em oração. Então é como se eu falasse assim, cara, eu preciso tanto de um carro, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 3 horas pedindo um carro. Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Eu oro, um carro, Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, eu preciso. Se eles ficassem muito tempo falando isso, eles estavam ganhando crédito diante de Deus para receber aquilo. É isso. Essa repetição é ficar repetindo para conquistar diante do Senhor algo por causa do sacrifício que eles fizeram, do esforço que eles fizeram. Mas Jesus está dizendo assim, olha, é o Pai de vocês que conhece aquilo que vocês precisam, que talvez não seja aquilo que você está repetindo tanto. É o pai que olha para o filho e sabe o que precisa e sabe o que não precisa, e talvez o filho está pedindo insistentemente. E a maturidade, muitas vezes, vai te levar a orar, a passar mais tempo e a conhecer, e a dizer mais não também. Porque o não é apenas um sinal, muitas vezes, de amor, mas aponta para um nível de relacionamento. Eu já usei esse exemplo aqui. Gente, não tem como. Exemplo de filho é sempre bom para pregação. Todo pastor faz isso. Mas eu já usei esse exemplo.
Se eu estou saindo do supermercado na hora do almoço e uma criança de rua me pede um biscoito traquinas, eu vou amar a criança dando aquele biscoito. Se a Bianca me pede o biscoito, eu vou amar a Bianca dizendo não. Por quê? Porque o que eu posso fazer para aquela criança de rua naquele momento é dar o que tem na hora, é o que eu tenho na mão, que vai alimentar ela naquele momento. Agora, a Bianca, eu tenho a responsabilidade, porque é minha filha, porque mora comigo, de levar para minha casa, de dar um almoço, eu sou responsável pela nutrição dela. Então, o biscoito traquinas não é o que ela pode comer, pelo menos na hora do almoço. Isso revela o quê? O amor, até para dizer não. Então, quando eu contemplo a Jesus, quando eu me aproximo de Jesus, eu não me aproximo como um serviço religioso, eu não me aproximo como um ritual, eu me aproximo dele para contemplar, para conhecer o seu coração, de forma que as minhas orações passam a ser orações em nome de Jesus. A gente se acostumou a fazer o quê? Eu faço a oração que eu quero. Se eu colocar no final em nome de Jesus, está certo. Agora, como é que eu vou falar em nome de alguém que eu não conheço? Que eu não conheço a sua vontade, que eu não conheço as suas prioridades, que eu não conheço o seu caráter? Sabe? Se eu e a Vanessa, a gente vai no mercado e a gente quer comprar algo para o pai dela, quem você acha que está mais próximo de acertar aquilo que o pai dela quer? Eu ou ela? É ela, porque sabe os gostos, sabe os costumes, sabe os hábitos. E talvez se eu for comprar algo em nome do pastor Luiz Wagner, eu vou errar. Mas ela que é filha, ela pode pegar algo em nome do pai dela, porque ela conhece. É assim que as nossas orações mudam. É assim que a gente passa a receber mais do Senhor. A gente não recebe mais porque aplica um serviço religioso e repete várias vezes. A gente recebe mais porque conhece mais. E conhecendo mais, passamos a pedir em nome dEle. E Ele aceita, porque agora o anseio do nosso coração está mais parecido. É contemplando que a gente passa a imitar. Quantos aqui estão entendendo? Aleluia. O Senhor está te chamando para contemplar ainda mais, e a busca de Davi era essa. Às vezes a gente precisa parar de pedir tanto e ouvir mais. Qual foi a última vez que você foi para a presença de Deus e ficou só em silêncio? Senhor, hoje eu não vou pedir, hoje eu não vou desabafar, hoje eu quero ouvir a Tua voz. Hoje eu quero que o Senhor ministre ao coração, eu quero olhar para Ti, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a Sua orientação. É nesse lugar que o Senhor nos orienta, é nesse lugar que nós conhecemos a vontade dEle, é nesse lugar que os nossos olhos, eles são capturados por Cristo, e Ele começa a nos mostrar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É nesse lugar da presença. Às vezes a gente está tentando ser alguma coisa, pedindo que Cristo nos ajude a ser alguma coisa, quando é na presença dEle que a gente encontra esse lugar. Cara, você quer ser um marido melhor? É na presença de Deus que você vai ouvir a voz dEle sobre aquilo que Ele quer que você seja. Você quer ser um filho melhor? É na presença dEle que você vai encontrar a direção para isso. Você quer vencer os vícios, você quer vencer a pornografia, você quer vencer a ansiedade, é na presença dEle. Você quer a cura para a sua vida, é na presença dEle que Ele pode liberar. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que precisamos, não há nada que nós podemos conquistar que não seja na presença dEle. E se não nos tornarmos, e se não chegar até nós, aquilo que é para nós, aquilo que Ele tem para nós, buscando a Sua presença, gente,
que atalho a gente pode pegar? Que outro caminho mais fácil a gente pode inventar que não seja buscarmos a presença do Senhor no lugar da oração? E isso é algo que queima no meu coração. Ah, querido, se tem algo que eu desejo que nós tenhamos unidade, é de que a presença de Deus seja a coisa mais importante nas nossas vidas. Tem algo que eu clamo assim, que tenhamos uma unidade. É que as nossas semanas a gente viva a presença de Deus todos os dias no secreto, para que o nosso culto seja o quê? A celebração. Para que eu não venha para o culto desesperado, aí o ministro de louvor tem que cantar umas musiquinhas para me preparar para a pregação, aí depois o pastor prega. Não. O louvor não é a preparação para a pregação, o louvor é o nosso tempo para adorar a Ele, para dizer quem Ele é, para revelar com a nossa boca aquilo que nós vivemos com Ele toda semana, todos os dias, nós o conhecemos. Aquilo que sai da nossa boca é uma verdade que é vivida todos os dias. É essa unidade de família, sermos unidos e sermos todos sacerdotes. Nenhum líder de célula, nenhum pastor aqui nessa casa é para ser um sacerdote na sua vida, é para gerar a presença de Deus na sua vida, não. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade, nós edificamos os outros, mas todos somos sacerdotes. Todos nós desejamos ser cheios do Espírito Santo. E nós vamos repetir isso sempre. Uma convicção que eu tenho no meu coração. Talvez se você chegar daqui a 10 anos aqui nessa igreja, novamente, ou você permanecer, em nome de Jesus, todos vamos permanecer aqui por muito tempo, nós vamos estar falando sobre a presença de Deus, sobre o lugar da oração, sobre a habitação da presença manifesta de Deus em nosso meio. E talvez você já me viu nesse um ano várias vezes falar sobre isso, porque essa é a coisa mais importante para mim. Eu quero que você tenha algo, uma certeza no seu coração. Nós nunca seremos um ministério marcado por entretenimento. Nunca. Nós nunca seremos um ministério que vamos inventar coisas novas, bonitinhas, enfeites, para atrair pessoas. Nunca. Uma coisa, eu posso me comprometer com você. Cada um que o Espírito Santo acrescentar em nosso meio, que vai ficar e vai permanecer aqui conosco, e ser família Holy, vai ficar, porque tornou a presença de Deus a coisa mais importante. Tudo que vamos fazer, tudo que fazemos, é para chegarmos mais perto de Cristo, é para olharmos para Cristo, é para amarmos a Cristo. Nós temos projetos diferentes, estratégias diferentes, mas que tudo venha convergir com um amor maior pela presença de Deus. Aqueles que não amam a presença de Deus, ou aqueles que querem um outro tipo de caminhada ou de ministério, ou eles vão se transformar em sacerdotes do Senhor e vão amar também a presença como nós amamos, ou eles não vão suportar de tanta repetição sobre o amor pela presença de Deus nos cultos, nas células, nas praças, nas mesas, nos secretos. Só uma coisa basta: o amor, o anseio, o anelar pela presença de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós vamos orar. O ministério pode subir. Fica de pé onde você está. Há duas coisas centrais na nossa caminhada com o Senhor: amar a Jesus, estar com Ele, amar a Sua presença.
E Deus nos chama a fazer discípulos. Quando eu falo que nós não vamos jamais ser um ministério de entretenimento, é porque há muitas coisas que podem atrair pessoas, para um lugar, podem atrair pessoas para um ministério, podem atrair pessoas para nós, as pessoas gostarem de nós, mas é impossível fazermos discípulo se não for a partir da presença de Deus. Jesus, antes de partir, ele chama os seus discípulos e eles dão a missão. Ele diz assim, olha, vão e façam discípulos. E aí ele diz assim, e eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês. Depois ele diz sobre o derramado do Espírito Santo, e receberão poder quando o Espírito Santo cair sobre vocês. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Nós só fazemos discípulos de verdade de Cristo se tivermos uma vida carregada, transbordante da presença do Senhor. E hoje, a pergunta que fica para nós é, e agora? Se a presença de Deus é o mais importante, o que eu faço agora? Se a presença de Deus é a coisa que eu anseio, qual deve ser minha postura agora e a partir de agora? Se a presença de Deus é a coisa mais importante de todos os dias, o que eu faço amanhã? O que eu faço segunda-feira? O que eu preciso desligar? Que tal o Espírito Santo dizer isso a você? Que tal você mesmo se colocar no lugar da habitação hoje e falar assim, Espírito Santo, eu só quero te contemplar e eu só quero receber do Senhor a sua orientação. Muda as minhas orações, muda a maneira que eu organizo a minha agenda, mude os anseios e os desejos do meu coração, para que eu tenha mais fome de Ti. Não sou eu que vou te responder isso nessa noite, porque eu também estou perguntando. Eu quero saber, Senhor, o que eu vou fazer amanhã, para que esse anseio pela Tua presença seja cada vez mais forte, mais intenso e mais constante na minha vida, porque eu quero níveis mais profundos contigo. Então, nesse tempo, enquanto nós adoramos, você é convidado a fazer isso. Você que está na sua casa, Deus te abençoe, que você aí onde você está, você possa viver esse tempo. Se você pode nesse momento, feche a porta do seu quarto, começa a orar e a aclamar a presença do Senhor. Nós estamos desligando agora a nossa live, mas que Deus abençoe a sua vida e você viva uma vida cheia da presença do Senhor todos os dias.